Olá, empreendedora, olá, empreendedor, sejam bem-vindos ao canal da NTBA, da National Tourism and Business Academy, com muita informação, com muito conteúdo para que você, empreendedor, para que você, empreendedora, possa ter mais conhecimentos para fazer a melhor gestão do seu negócio e fazer a sua empresa prosperar. O canal da NTBA conta com o oferecimento da construtora Miramar. Construtora Miramar, que tem sempre aquele cantinho gostoso para você viver com muito conforto, com muita segurança, com muita tranquilidade com a sua família. Fique atento aos lançamentos e aos empreendimentos já entregues pela construtora Miramar. Ao longo do episódio você vai ver o QR Code da construtora Miramar, dê aquele clique para conhecer mais os empreendimentos, ver os lançamentos, como a Torre Pacífico do Conjunto Navegantes na Ponta da Praia em Santos, Viana Home, Carina, Residence e outros tantos empreendimentos que somente a construtora Miramar tem para você, empreendedor, para você, empreendedora, nas melhores localizações de Santos, no litoral de São Paulo. O canal da NTBA também conta com o apoio de Palais Hotel, sua melhor opção de hospedagem em São Vicente, litoral de São Paulo, a uma quadra da praia, próximo aos principais atrativos turísticos, com facilidade de deslocamento para cidades vizinhas da costa da Mata Atlântica, para os seus negócios, para o lazer, para passear com a família. E a dica do canal NTBA, café da manhã do Hotel Palais com gostinho de casa de vó. Preparado com muito carinho, com muito cuidado, por toda a equipe da cozinha de alimentos e bebidas do Hotel Palais em São Vicente. O canal da NTBA também conta com o apoio de SRM Contabilidade. Mais do que uma contabilidade, é parceira estratégica do seu negócio, da sua empresa. SRM Contabilidade alia profissionais altamente qualificados com sistemas de última geração para fazer com excelência a gestão contábil do seu negócio. SRM Contabilidade. Eu queria aproveitar no episódio de hoje do seu canal da NTBA, refletir com você a série que a gente vem tratando, né, da influência e obviamente, das boas práticas trazidas pelos nossos imigrantes, que nos ajudaram a construir esse país de facetas múltiplas que é o Brasil. E, obviamente, quando a gente resgata a nossa história, a gente vai observar que em dados momentos nós tivemos sim maiores ou menores influências daqueles que hoje compõem, né, esse verdadeiro mosaico que somos nós, o povo brasileiro. É sobre essas influências que nós vamos conversar hoje no episódio do seu canal da NTBA, naquele cantinho gostoso, a conversa no café. Conversa no café com você, empreendedor, com você, empreendedora, com oferecimento de NNA Santos, consultoria e projetos, a consultoria que acompanha você, empreendedor, você, empreendedora, por toda a jornada empresarial. Tenha sempre um bom profissional ao seu lado para analisar a sua empresa, posicionar estrategicamente o seu negócio e fazer a sua empresa prosperar. NNA Santos traz no episódio de hoje Fernando de Gaspari. Seja bem-vindo, meu amigo. Mais uma vez, muito obrigado pelo convite, Alexandre. Eu que agradeço a tua presença e a tua participação, Fernando, dentro dessa série que a gente vem propondo aqui discutir dentro da área do turismo e da hospitalidade, que é a série Imigração e o Turismo. E no episódio de hoje, welcome aos ingleses. Sejam bem-vindos os nossos irmãos ingleses. E quando a gente fala de ingleses e Brasil, eu acho que essa história se mistura desde o nosso descobrimento, não é assim, Fernando? Exatamente. Desde o descobrimento e posteriormente com a chegada da família real aqui, em 1808, isso vai acelerar ainda mais, né, Alexandre? Essa convivência nossa com os ingleses. Eu acho que quando a gente fala aqui, a gente vai ter a oportunidade de conversar no episódio de hoje, Fernando, a gente fala assim, a história dos ingleses se misturam com a história do país. Talvez, num primeiro momento, de maneira meia torpe, né? Sim. Ou seja, nós tivemos ao longo da nossa história, diversos foram os corsários que chegaram à costa brasileira para pilhagem, né? Vamos colocar desta maneira, porque foi assim que a nossa relação com os ingleses começou a ser forjada, né? Nós tivemos, obviamente, o descobrimento do nosso país pelos portugueses, os espanhóis também aqui já sabiam da nossa existência, muitos navegadores eram italianos, ou seja, a gente já tinha aí
essa situação aí meio que desenhada já desde 1496 com o Tratado de Tordesilhas. Exatamente. Né? Já começa ali anterior a propriamente dita ao ano de 1500. No entanto, a gente sabe que nós tivemos inúmeras visitas de franceses e também de ingleses que vieram para pilhagem. Exatamente. A mais famosa dela, Alexandre, delas, né, ocorreu justamente em 1591, desculpa, Uhum. quando nós fomos atacados pelo um corsário chamado Thomas Cavendish. Essa história, Alexandre, é muito interessante. Por quê? Porque eles nos atacaram na noite de Natal, no dia 25 de dezembro. Todo o pessoal que eu falo era mais ou menos 300 pessoas. Uhum. Né? Estavam reunidas na Igreja da Misericórdia, celebrando o Natal, como católicos como somos, né? Então, eles chegaram assim, bem sorrateiramente, passaram pela Fortaleza da Barra, ninguém percebeu, né? E daí eles atacaram a vila, fizeram um arraso, Alexandre, mas um arraso, destruíram tudo, botaram fogo em tudo, né? Prenderam pessoas famosas como reféns, entendeu? Alguns conseguiram fugir, mas os ingleses ficaram aqui por 2 meses. Nesses 2 meses, não se sabe direito o que aconteceu, porque existe uma lacuna na história explicando o que teria acontecido, né? Depois de 2 meses, então, alguns colonos que tinham fugido, eles pegaram e se organizaram, andaram atacando os ingleses, mataram alguns, né? E daí o Cavendish resolveu ir embora. Quando ele foi embora, olha que aconteceu o seguinte: nós tínhamos a imagem de Santa Catarina, Uhum. que é do outeiro Santa Catarina. Essa imagem foi lançada ao mar. Olha só, acredita? 70 anos depois, ela foi encontrada pelos escravos. Uhum. Olha que coisa fantástica, né? E ela existe até hoje, sabe aonde? No Museu de Arte Sacra de Santos, que não deixa de ser um roteiro histórico, né? Sem dúvida. Entendeu? E trazendo, Fernando, o que você está colocando, que é interessante, dessa questão do Cavendish, nós estamos falando aqui de um povoamento antigo, já que a primeira vila, São Vicente, trazida, né, essa orientação por parte da coroa portuguesa, para que Martim Afonso viesse aqui e organizasse o povoamento, uma coisa a deixar bem claro, já haviam povoamentos espalhados pela costa brasileira, já desde o seu descobrimento, né? Muitos, inclusive, que vinham ao Brasil, inclusive ingleses, eles vinham na condição de degredados e também ficavam aqui, já tinham ficado pelo Brasil. Mas é importante, quando a gente traz essa história que faz parte, né, o turismo e a hospitalidade, ela se apropria, né, obrigatoriamente da história, para que a gente possa entender todo um contexto, né, e da qual você mencionou, a história de Cavendish, da imagem, né, da santa que hoje está no Museu de Arte Sacra de Santos, isso faz com que você tenha aí já o desenho de um roteiro, né, de visitação, baseado aí digamos assim, num legado de uma cultura, né, dos bretões, né, de que infelizmente à época, como corsários, diferente de piratas, né, porque corsários eram financiados, né, para que pudessem pilhar, para que pudessem aí, evidentemente, no novo mundo, né, trazer as riquezas para aqueles que os contratavam, né? No caso, não só os próprios ingleses, né, a própria Grã-Bretanha, mas também muitas vezes financiados pelos próprios espanhóis, por italianos, enfim, pelos franceses. Então você tinha ali de toda sorte essa questão dos ingleses fazendo parte do nosso cotidiano. De fato, a mudança, né, como você também trouxe um fato temporal, vem com a chegada da família real, em 1808, com a abertura dos portos às nações amigas. Claro que politicamente, vamos entender também aqui o contexto histórico, politicamente,
a Inglaterra já era um reino forte, que tinha ali as suas desavenças com os gauleses franceses e com os espanhóis. Tanto é que nesse período nós estávamos sob domínio espanhol. Então, por isso também que foi assim incentivado esses ataques. Essa questão do Cavendish, você disse. Exatamente. Exato. E conta a história, Alexandre, que um ano depois ele voltou. Um ano depois ele voltou. Só que desta vez não pegou ninguém desprevenido, né? Houve assim uma luta tremenda. Ele se retirou, né? E conta também a história que na volta ele tentou saquear Espírito Santo, né? Tentou saquear Ilha Grande e na volta para a Inglaterra ele teria morrido. Isso conta a história. A história. A história. Mas esse é um fato importante, você veja. Nós estamos falando ali de um contexto histórico, né, no século XVI, no século XVII, de dominação, né, espanhola sobre o Reino de Portugal. Isso traz essa rivalidade com os britânicos. Exatamente. Então, onde tinha ali o território, né, espanhol, os britânicos atacavam com mais veemência. Né? Mas aí vem o advento da família real, é trazida então a abertura dos portos às nações amigas. Naquela oportunidade, então, nós já estamos falando do início do século XIX, você já tinha ali o reino britânico muito forte e um dos grandes influenciadores para que os negócios acontecessem com diversos países, né? Porque também havia um embate ainda com os próprios espanhóis, né? Inclusive o ponto mais chave é Gibraltar, que até hoje é um ponto ali né, que dá uma certa inquietude entre ingleses e espanhóis, né? Porque é um ponto estratégico no Mediterrâneo ali, no Estreito de Gibraltar, né? É uma posição estratégica do mar Mediterrâneo, já desde sempre. Né? Desde o período das grandes navegações. E não vão sair de lá. E tem questões muito curiosas, Fernando, do aeroporto de Gibraltar, que a aproximação tem que ser feita pelo lado britânico, porque os espanhóis não permitem que seu espaço aéreo seja utilizado para fazer pousos e decolagens. Ou seja, existe ali toda uma questão de um conflito. Isso foi conseguido, né, à época, por um acordo, né, em função do auxílio que os britânicos deram a toda a Península Ibérica para a expulsão, né, dos árabes, enfim, e ali foi, digamos assim, como resultado de uma batalha, fim de um acordo. Mas, por outro lado, Fernando, eu acho que é uma coisa importante ressaltar, que o Império Britânico fortalecido, a Revolução Industrial muito fortemente já acontecendo no final do século XVII, início do século XVIII na Inglaterra, no Reino Unido, e isso é trazido também para o Brasil com o início do processo de mecanização, industrialização e melhoria da nossa infraestrutura, né, Fernando? Graças a eles, foi sensacional, né? Porque, olha, nós tivemos mudanças fantásticas na nossa vida. Primeiras estradas de ferro, telégrafos, né? As moendas do engenho de açúcar, iluminação a gás. Então, para nós, Alexandre, no meu modo de entender, foi muito benéfica a essa nossa estreitamento com os ingleses. Tudo que eles trouxeram, até hoje, né, são utilizados e para nós uma maravilha. Até a religião eles trouxeram, a religião anglicana. Região anglicana, que a gente tem uma imagem, inclusive, de uma das primeiras igrejas aqui, construída em Santos, inclusive, né? Fica nas proximidades do Zé Menino ali, de frente ao Orquidário, né? Ao Orquidário Municipal, que é um retrato, né? Porque você traz não só a questão como os ingleses influenciam o idioma, né? E no turismo, essa influência ela é cotidiana, né? Na terminologia que nós utilizamos, na forma de nos comunicar profissionalmente, né? Internacionalmente através da língua inglesa, né? E muitos costumes também foram trazidos, né? Então, a gente quando olha essa questão da infraestrutura, né? Não só da questão da língua, da questão da religião, da questão que a gente vai falar daqui a pouco, um pouco da questão gastronômica, né? Que tem algumas coisas muito curiosas, mas, de fato, a industrialização do Brasil, ela acaba sendo pilotada, né? Tal qual uma locomotiva pelos ingleses. Então, a gente está falando da questão das fundações, da questão das primeiras estradas de ferro,
né, um dos grandes desafios, foi iniciado pelos ingleses, mas somente superado por Evangelista de Souza, O nosso Barão de o Mauá. nosso Barão de Mauá, que foi a São Paulo Railway, É. né, a estrada de ferro ligando, né, o litoral de São Paulo ao Planalto, e principalmente com o advento da cultura cafeicultora, né, cafeeira, a gente teve ali o escoamento da produção da região da Mogiana, de Então, Jundiaí, para que a gente pudesse ter a São Paulo Railway fazendo essa ligação. então, trazendo todo o café do interior, né? Uhum. Então, descia a serra, para quê? Para ser exportado pelo nosso Porto de Santos, não é verdade? Então, para que isso acontecesse, assim, foi um movimento maravilhoso, não é? Com a criação da Paranapiacaba, Sim. aonde nós tivemos a, a, aquela estação que é fantástica, né? Que quantas vezes nós já fomos com os alunos na Paranapiacaba, Sem Alexandre, dúvida. né? É um local assim, nossa, bucólico, né? Porque como está no alto da serra, o que acontece? Às vezes cai aquela neblina, não é verdade? Aquela neblina gostosa, Não. assim, que parece estar em Londres. O fog londrino, religiosamente, É. ele começa às 4 da tarde. Então, Todos os dias em Paranapiacaba, ali, que inclusive Paranapiacaba é um nome de origem indígena, indígena, né, que quer dizer local de onde se avista o mar. naquela Né? época não tinha nenhuma poluição, Alexandre. Então, o que acontecia? Os índios conseguiam visualizar assim, o mar, né, com uma nitidez imensa. Então, eles Imenso. chamavam Paranapiacaba. Olha só. Local de onde se avista o Você mar. viste o mar. E com um grande desafio, né, Fernando? Porque a superar os 800 metros da Serra do Mar, ele exigiu o emprego de técnicas, né, construtivas, não só da ferrovia, porque contrário, por exemplo, para quem conhece aqui os modais ferroviários, nós temos, partindo do litoral para acessar o Planalto, eu falo para quem é da Baixada Santista, da Costa da Mata Atlântica, talvez esteja mais acostumado a ouvir a estrada de ferro da Sorocabana e, obviamente, a São Paulo Railway, que é a Santos Jundiaí. Só que, para dar um comparativo para você entender, você que nos acompanha, enquanto a Sorocabana, a subida da serra é feita por simples aderência, ou seja, a estrada de ferro ela vai serpenteando a Serra do Mar e vai subindo, são 23 túneis no trecho, né, para fazer esse rompimento da serra, onde você chega num platô chamado Evangelista de Souza, que é o próprio Em nome, homenagem a ele. em homenagem a ele. Ali é um pátio de manobra já no alto da serra, depois dali, já muito próximo, está Parelheiros, no extremo sul de São Paulo, da cidade de São Paulo, divisa com Itanhaém, no alto da serra. Né? Essa subida da serra da Sorocabana se dá por simples aderência. Já a estrada de ferro da São Paulo Railway, cuja aquele trecho ali que liga justamente aqui o Valongo em Santos até Paranapiacaba, era um trecho extremamente íngreme. E daí o uso, né, de uma técnica que hoje é por cremalheira, mas à época era feita por tração a cabo de aço. Eles tinham essa experiência, Alexandre, os ingleses, né? Que eles aplicaram isso no norte do país de Gales e Sim. também nos Alpes, tudo alto. Então, eles trouxeram essa experiência para cá. Só Com os aplicaram. funiculares, né, que era a Então, tecnologia funicular com tração por cabo de aço. Depois, por cremalheira, aqui apenas uma curiosidade que a gente traz para você, e no turismo a gente sempre se apropria dessas curiosidades. Né? No sistema funicular é um cabo de aço que acaba sendo enrolado e vai fazendo a tração na locomotiva, porque aço com aço não dá tração em subida. Né? Já no sistema de cremalheira, existe entre os dois trilhos, que balizam, obviamente, a ferrovia, existe uma cama de catraca, vamos colocar assim, uma cama dentada, onde a catraca da locomotiva no eixo, ela engata nesses dentes e faz com que haja tração para que ele possa subir. E é interessante que existem os patamares, né, são feitos, essa superação da Serra do Mar é feita em três momentos, sempre em linha reta, então é algo diferente. Mas quando a gente olha o pátio de Paranapiacaba, tem uma curiosidade muito bacana, que é o relógio que tem no pátio, que ele é uma réplica em miniatura do Big Ben em Londres, né? Porque dada a característica, né, que isso é uma coisa importante, Fernando, que onde a gente olha a aglomeração dos ingleses, eles trouxeram também, além daquela infraestrutura, seja a construção da ferrovia, seja a construção de usinas hidrelétricas, geração de energia elétrica para iluminação pública, eles também traziam
a construção, né, de todo o suporte que era dado aos funcionários, aos operários. Então você tem as vilas operárias, Então, né? a casa do chefe da estação, ela está situada, está, até hoje tem lá, bem no topo, assim. Bem no topo. Mas por que isso, né? Para que ele tivesse visão de tudo. Ele lá de cima, ele já observava Sim, tudo, né? sem E dúvida. aquela casinha, Alexandre, nossa, mas que coisa maravilhosa, a cortininha, os vasos, né? Aquela banheira que eles têm lá, Sim, as uma banheira louças, imensa. é Uma coisa verdade. que fala assim, poxa, mas banheira, uma banheira imensa, 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 né? Então é um período assim fantástico na nossa história. E olha que interessante, nós estamos falando aqui de Paranapiacaba, que é um distrito de Santo André, né, que pertence à região do ABC, aqui do estado de São Paulo, que vale a pena sim a Grande visitação. atração A turística. estruturação, hoje, evidentemente, o que era uma vila ferroviária que atendia, né, aos operários da ferrovia, da São Paulo Railway, hoje, na verdade, foram transformados, em sua grande maioria, em equipamentos de cultura, artesanato, venda de souvenirs, mas também de bares e restaurantes. Então, uma outra dica também vale a pena. Vale. Festival de Inverno de Paranapiacaba é espetacular, porque reúne toda aquela ambiência, né, característica inglesa, né, com a religiosidade do fog londrino a partir das 3h30, 4 horas da tarde, porque é sim o grande contraste da Serra do Mar com a Mata Atlântica, com a concentração de umidade, com os ventos que sopram do oceano, com o calor que é concentrado ao longo de todo o dia, é natural que toda aquela umidade ela comece a evaporar, né? E aí, com o resfriamento do final do dia, né, ela começa a se condensar. E essa condensação cria-se uma ambiência espetacular, né, Fernando? É muito espetáculo. Olha, então, Alexandre, e a par disso, aqui embaixo, aqui foi construída a nossa estrada de ferro, E a nossa estação a ferroviária do estação Valongo, do né? Valongo, né? Que a gente observa no cantinho aqui É, inferior da imagem. então, era chamada de inglesinha, não é? Uhum. Ela construída pelos ingleses no estilo da era vitoriana, né? Da Vitoriana, famosa rainha Vitória Vitória. da Inglaterra. Ela tem todas as características. Reparem o telhado inclinado, né? Por causa da neve que cai na Europa, aqui não seria o caso, mas é justamente a tecnologia que eles Sim, trouxeram, né? E também os leões sim. colocados que foram importados da Inglaterra. O que representa os leões? Representa a realeza inglesa. É o símbolo do poder inglês, Inglês, militar. pode ver que tem os leões na camisa, né, do futebol, na Sim. bandeira, tem tudo, né? Então essa estação aí, Alexandre, ela foi também muito utilizada e hoje ela está bem restaurada, ela está sendo utilizada. Aí embaixo tem o restaurante bistrô, né? Sim. Então, turisticamente falando, observe que tudo está ligado também a essa parte dos ingleses aí. Parte dos ingleses também que nos trouxeram, ou melhor, importamos de lá o nosso principal esporte, que é o futebol. Nossa. Né? Graças a Charles Miller, que trouxe a primeira bola, trouxe, né, as 2 bolas, uma bomba, meia dúzia de camisas já utilizadas. Par de chuteiras, entendeu? Uniformes usados, entendeu? A bomba para encher Para e encher principalmente o quê? O caderninho com as regras as regras. do futebol, As não é regras do verdade? futebol. Então, também nós devemos aos ingleses a chegada do futebol, que é o nosso, hoje acho que é a principal atração, né, É a principal Alexandre? atração, assim como o turf, assim como o tênis e outros tantos esportes, né, trazidos pelos ingleses, que na medida que vinham, obviamente, para cá, desenvolver a infraestrutura do país, não só aqui na região da Baixada Santista, com concentração também no interior do estado de São Paulo, no Rio de Janeiro, no Espírito Santo, na região do Paraná, inclusive na região, né, norte do Paraná, a gente tem Londrina, Londrina. né, que era uma região ali que com muita influência inglesa por conta da questão, né, da agricultura, do agronegócios, também da infraestrutura que ali foi implantada, e a gente tem Londrina ali com uma grande coroação, É, né, do estilo de vida
trazido pelos ingleses. Londrina que vem de Londres. Que vem de Londres, né? Londrina que vem de Londres. Que vem de Londres, E capital. também tinha a questão da temperatura, viu, Alexandre? Sim. Do clima, que também ajudou bastante. E muitas coisas em Londrina até hoje, né? Claro que já caiu em desuso a questão dos orelhões, mas lá as cabines telefônicas são similares às que se encontram em Londres, por toda a Inglaterra. Outra coisa importante trazida pelos ingleses, né, é assim o repertório de comidas, né, que a gente tem na questão gastronômica, o hábito do chá, né, a cerveja, o uísque, o bife com batatas, o rosbife, a questão dos piqueniques, o lanche, o sanduíche, então, né? Tudo trazido aí pelos britânicos. Exatamente. Inclusive também essa parte dos roteiros, né? Eles trouxeram, não é verdade? Então, esse chá aí, muita gente tem costume de tomar um chazinho à tarde, mesmo sendo totalmente brasileiro, não é verdade? O chá das 5, britanicamente tomado pela rainha da Inglaterra. Exatamente. Agora pelo rei. Pelo rei. Pelo rei, exatamente. O Charles III. E exatamente, reparem quantas coisas eles nos trouxeram e que nós utilizamos, sem contar um monte de palavras, né, Alexandre? Principalmente no turismo, nós usamos muito, não é verdade? Na nossa vida, todo mundo hoje fala e-mail, né? Feedback, não é verdade? Sim, sim. Download, não é verdade? Download, é isso aí. Fast food. Tudo isso. O famoso delivery. O delivery. Delivery, o que é? É disque para entregar. Né? Delivery é disque para entregar. Né? Não é isso mesmo. É isso então, mesmo. tudo isso veio através dos nossos ingleses, que nós também nos damos muito bem, não é verdade? É verdade. E gostamos muito dessas manias, desses costumes. E quem ganha com isso é o turismo, é a hospitalidade, por isso que é importante a gente respeitar as diferenças, conhecer as culturas e perceber as origens, que os ingleses também ajudaram, assim como outros tantos povos que aqui para o Brasil vieram e construíram essa riqueza fantástica que é a nossa cultura, que é o nosso país. Fernando, eu queria muito agradecer a tua participação no episódio do canal da NTBA, sabendo que você vai voltar mais vezes. Muito obrigado, viu? É pena que o tempo passa muito rápido, tinha muita coisa para falar. Passa rápido demais, porque o café nem esfria. Cantinho do Café, o café nem esfria, com oferecimento da Construtora Miramar. Construtora Miramar, que tem para você, empreendedor, aquele cantinho gostoso, para viver com muito conforto, com segurança, com muita tranquilidade com a sua família. Também com o apoio de Palais Hotel, sua melhor opção de hospedagem em São Vicente, litoral de São Paulo, para os negócios, para o lazer, passear com a família, Hotel Palais em São Vicente. Também com o apoio de SRM Contabilidade, mais do que uma contabilidade, é sua parceira estratégica do seu negócio e fazendo com excelência a gestão contábil da sua empresa. E também com o apoio de NNA Santos Consultoria e Projetos, a consultoria que acompanha você, empreendedor, você, empreendedora, por toda a jornada empresarial. Nos vemos no próximo episódio do seu canal da NTBA. Tchau!